música bem famosa chamada Como os Nossos Pais, e eu sempre me pego pensando quando eu escuto ela. Cara, tem muitas coisas que meus pais me falavam ou que eu via nos meus pais e que eu falava, nunca vou fazer, não concordo, e passados anos acabo me pegando fazendo. E uma das coisas que meu pai mais me falava quando eu era pequenininha era: você tem que estar preparado para tudo, para qualquer mudança, e tem que mudar rápido, tem que ter esse poder de adaptação. Pois é, desde que eu saí da casa dos meus pais em 2016, todo ano minha vida fez assim, ó, virou de cabeça para baixo. E aí nesse vídeo eu vou contar quais foram as mudanças que eu sofri todos os anos e como eu faço para me adaptar a elas. Eu sigo 4 passos bem importantes e que eu tô tentando seguir agora em 2021, que teve uma mudança grande. Alô, Econoiker! Seja bem-vindo ao canal. Se você já é inscrito, se você não é inscrito, siga a gente. E hoje o nosso bate-papo é sobre mudança. Mudança que pode ser financeira, mudança profissional, mudança pessoal. Eu vou contar, antes de tudo, quais foram as mudanças que eu passei desde que eu saí da casa dos meus pais há 5 anos, lá em 2016. Bom, meus pais são separados e aí eu morava ali com a minha mãe, né, há alguns anos, e eu saí da casa dos meus pais em 2016 para morar com o meu ex-namorado. E nesse ano, a minha mudança, além da saída da casa dos meus pais, né, e de efetivamente passar a assumir todos os gastos da minha vida, eu já paguei a minha faculdade de economia, quando eu estudei economia, etc. Mas a grande mudança naquele ano foi ter assumido 3 empregos. No começo de 2016 eu estava no Estadão, mas poucos meses depois eu passei a dar aula na FECAP, na faculdade onde eu fiquei 3 anos lecionando. Entrei no Guia Bolsa, aplicativo de finanças pessoais, em que eu fiquei 5 anos. Além do que, passei a fazer parte aqui do Econoic junto com o César, o nosso ex-sócio Ettore. Toda essa história da minha trajetória profissional você confere em outro vídeo aqui no canal, eu não vou me alongar, mas essa foi a grande mudança de 2016. 3 empregos ao mesmo tempo, cara, haja fôlego. E aí lá no final de 2016, eu acabei me deparando com a história do Nicolas, hoje o meu filho, mas que na época morava num abrigo. Sim, ele é adotado. E aí 2017 foi o ano da virada, quando ele chegou à minha casa e eu passei a ser mãe. Entre eu conhecer o Nicolas e ele efetivamente chegar na minha casa, passaram-se 2 meses e meio. Eu conheci ele ali no fim de novembro e em fevereiro ele já estava na minha casa. Então foi um ano de adaptação à maternidade e ainda levando os meus 3 empregos. Aí no fim de 2017, outra grande mudança. A escola onde o meu ex-namorado dava aula fechou, ele ficou desempregado e aí com isso a gente acabou se mudando. A gente morava lá no Ipiranga, a gente se mudou para a Zona Norte. Por quê? Porque minha família é aqui da Zona Norte e porque ele conseguiu um emprego em Mogi das Cruzes. Então aqui na Zona Norte dava aí uns 40, 50 minutos até a escola e resolvemos morar aqui para ficar mais perto. Então, junta as tralhas e, cara, foi muito mais difícil a mudança, porque quando você sai da casa dos seus pais, basicamente você tem que jogar suas roupas numa mala e sair, né? Você não tem TV, móvel e tal. Na segunda mudança, que foi essa mudança de casa mesmo, levando todos os móveis, deu trabalho. Enfim, nos mudamos e nos adaptamos de novo. E aí no finzinho de 2018, começo de 2019, o que aconteceu com a minha vida? Virou de novo. Eu me separei do meu ex-namorado e aí, claro, né, como assim, foi uma decisão muito da minha parte, mas como em toda a separação, enfim, sofri. Então foi um ano também de me adaptar à nova realidade. Meu filho tinha bolsa lá na escola onde ele dava aula, enfim, que é uma escola excepcional, então acabou que ele morava lá de segunda a sexta, e sexta, assim, no finzinho da tarde eu pegava ele, às vezes devolvia domingo, às vezes segunda, mas eu passei a vê-lo bem menos vezes. E foi um ano difícil, eu diria. Aí em 2020, o que aconteceu? Como sempre, minha vida fez assim de novo, né?
E não só por causa da pandemia. Na pandemia, meu irmão veio morar aqui em casa porque passou por uma separação também e eu passei a namorar. E assim, eu nunca encontrei uma pessoa que eu tivesse tanta afinidade como eu tenho com o meu atual namorado. E em poucos meses, aí quando deu setembro, outubro, nós resolvemos morar juntos e aí ele veio pra casa também. A minha casa se tornou uma grande república, morando eu, meu irmão e ele. Aí meu irmão lá pro fim do ano resolveu sair, mas foi um período legal, assim, porque apesar de tudo que a gente estava passando, né, como sociedade, como mundo, né, uma pandemia, eu tive a oportunidade de conviver muito mais com meu filho. Às vezes ele vinha aqui durante a semana, né, porque afinal a aula estava online, não fazia sentido ele estar lá em Mogi das Cruzes, e também de trabalhar com meu irmão, cara, tipo, há quantos anos eu não morava com meu irmão, né, então foi bem legal. Enfim, espero repetir um dia, quem sabe, mas sem pandemia. E em 2021 o ano está só começando, mas aconteceu uma grande reviravolta na minha vida de novo. O pai do meu filho infelizmente faleceu. Agora em janeiro, contei, enfim, brevemente lá nos stories do Econoweek lá no Instagram. E estou de novo em um processo de adaptação. Agora ele está 100% do tempo aqui em casa com o meu namorado, né, que está morando comigo, enfim. E meu irmão já saiu, como eu contei. Mas agora não vou mais dar mais detalhes da minha vida pessoal, vou falar como eu me adapto a mudanças e você pode levar isso para sua vida financeira também. Cara, a vida adulta envolve mudança. Não espere algo linear, no sentido de, eu vou ter esse emprego, aí depois eu vou ganhar um pouquinho mais, depois um pouquinho mais. Pode ser que tenha um desemprego aí no meio, pode ser que tenha um filho aí no meio, pode ser que tenha uma separação, um casamento aí no meio. Então, fique preparado para as mudanças. E a primeira coisa é você saber priorizar o que precisa ser feito quando a sua vida vira de cabeça para baixo. O que eu quero dizer com isso? Quando, por exemplo, eu juntei 3 empregos ao mesmo tempo, sempre as pessoas falavam, meu Deus, como você dá conta? A questão é prioridade. Você tem que saber assim, o que você precisa fazer primeiro, porque senão você se perde de fato. Sua cabeça tá num lugar ali, enquanto você tá dando aula, você tá pensando no Econoweek, enquanto você tá no Econoweek, você tá pensando no outro emprego e não funciona. Você tem que saber priorizar o que precisa ser feito em primeiro lugar. Eu priorizava, assim, sendo bem sincera, o meu emprego CLT, que era a minha renda principal, guia bolso. Em segundo lugar, eu priorizava a faculdade e muito aos finais de semana, eu passava o fim de semana preparando as aulas da semana e também as monografias, né, que eu orientava. E nas madrugadas fazia o que dava para o Econoweek, né? Então fazia um roteiro, gravava, etc. Mas eu sabia o que era importante na minha vida. Agora, a mesma coisa. Eu tô tendo que lidar com uma mudança de rotina, com meu filho aqui 100% em casa, com mudanças, com processo de luto, com processos judiciais, né? Enfim, espólio, inventário, essas coisas. Então, tem que priorizar. O que pode ser feito agora, hoje? Qual que é a minha prioridade? O que pode ser feito daqui a um mês? O que pode ser feito daqui a 6 meses? Porque senão você se vê louco e quando você fica com muitas coisas na cabeça, acaba que você paralisa, né? Pelo menos eu sou assim. Segundo ponto, procure conversar com pessoas que são mais experientes que você. Quando eu juntei 3 empregos, eu procurei muito pessoas que já davam aula para entender como elas corrigiam provas de maneira mais rápida, preparavam provas, juntavam exercícios e corrigiam de maneira mais prática, mais ágil, mais produtiva. Agora, que é uma situação bem triste que eu tô passando, eu nunca, sei lá, tinha perdido alguém tão próximo, né, a mim. Enfim, no máximo o meu avô paterno. Então, eu nunca tive que lidar com essas questões jurídicas, sabe? Nesse sentido, né? De perder alguém, da morte de alguém. Então, tô aprendendo bastante, mas tô me consultando com um grande amigo, enfim, que é um advogado, estudou comigo na época da escola e que, enfim, tá cuidando desse caso. Você precisa de especialistas. Na sua vida financeira, a mesma coisa, assim,
você se envolveu numa dívida gigantesca, tudo bem, talvez você não consiga pagar um consultor financeiro, mas você sabia que existe maneira de você se consultar gratuitamente, existem pessoas que fazem isso gratuitamente, até para pegar experiência. No Procon de São Paulo, existem especialistas que cuidam de renegociar sua dívida com seus credores caso você esteja numa situação muito ruim, sem conseguir pagar e bancar a parcela de fato. Então, procure ajuda de especialistas, porque por mais que você ache informações na internet, textos, vídeos, etc., o especialista vai conseguir resolver seu problema de uma maneira muito mais rápida. O terceiro ponto é preparar suas finanças para isso, porque nunca a gente pensa o pior, né? Nunca a gente acha que vai perder alguém, nunca a gente acha que vai ficar desempregado, nunca a gente acha que vai ter que se mudar meio que às pressas, nunca a gente acha que vai chegar um filho. Tem filho que é planejado, tem filho que é um susto, conforme é o caso, né? Mesmo sendo uma adoção. Então, planeja suas finanças para ter uma reserva caso você precise arcar com algum custo extra de imposto, de serviço mesmo, transporte, né, ali de mudança, etc. E no fim das contas, não se endividar, não depender de cheque especial, cartão de crédito, rotativo, ou sei lá, e pagar juros para conseguir resolver o seu problema. E a quarta coisa é algo mais assim do psicológico. Porque que acontece? Quando eu passo por uma mudança, eu contei bastante isso no Instagram também, então se você não segue a gente lá no Instagram, siga por favor. O que acontece é que eu não consigo me focar no presente. Eu fico muito no passado, então remoendo, sabe? Nossa, mas por que eu não aceitei aquela proposta de emprego? Agora estou aqui desempregada. Enfim, nunca passei, na verdade, por uma situação de desemprego, mas, por exemplo, já passei por empregos que eu não queria estar ali, né? Então eu ficava, devia ter aceitado a outra proposta. Ou, nossa, mas por que eu não fiz X ou Y? Então eu fico muito no passado ou presa ao futuro. Então, nossa, eu preciso resolver aquilo, preciso ir atrás de tal documento, preciso fazer tal aula, preciso corrigir tal coisa, fazer tal roteiro. E eu não consigo me focar no presente, no que eu preciso resolver hoje, na próxima meia hora. Então, com o tempo, com essas mudanças todas que eu tive na vida, eu passei a pensar que esse é um ponto bem importante para você conseguir sair dessas mudanças de uma maneira mais rápida e mais efetiva, né? Com o problema de fato sendo resolvido. Então, foque no presente. Isso envolve, às vezes, meditação, às vezes fiz aí por esses dias algumas sessões de mindfulness. É uma meditação em que você consegue criar um pouco mais de foco, mas talvez o assunto focar, né? Focar em um problema, focar no presente, seja tema de um outro vídeo. Então deixa um comentário aqui, você já passou por alguma grande mudança na sua vida? O que você fez para se adaptar a essa mudança? Deixa um comentário aqui, vou refletir se eu já fiz isso também, respondo todos os comentários do vídeo e, como sempre, siga a gente em todas as redes sociais para fortalecer nosso trabalho. Tô de volta na semana que vem. Até a próxima!